Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos falar agora de um ponto importantíssimo, que é a função atual da Constituição Federal no que tange, no que se refere ao nosso direito tributário. Um ponto principal, e que desde logo deve ser dito, é que a Constituição não cria ou institui tributos. Na verdade, a Constituição Federal, as normas constitucionais delineiam ou delimitam a competência tributária. Quem cria o tributo e quem institui o tributo é a lei do compadre Washington, a lei ordinária, como ele bem diz. Veja que a Constituição delineando ou delimitando a competência tributária, ela não institui o tributo. Por exemplo, no caso do imposto sobre grandes fortunas. Passados 26 anos da Constituição de 88, ninguém foi cobrado. Não houve arrecadação do imposto sobre grandes fortunas. Então veja que a Constituição não cria o tributo. Quem cria em regra o tributo é a lei ordinária. Mas existem 4 exceções em que não é a lei ordinária que cria ou institui o tributo, mas sim a lei complementar. Quais são estas 4 exceções? Imposto sobre grandes fortunas, lei complementar. Empréstimo compulsório, lei complementar. Impostos residuais da União, lei complementar. Contribuições da Seguridade Social residuais da União, lei complementar. Então, nesses 4 tributos, quem cria ou institui é a lei complementar. Mas em todos os outros tributos, a criação é feita mediante lei do compadre, lei ordinária. Ok? Preste atenção. Constituição não cria ou delineia, não cria ou não institui o tributo. Constituição delineia e delimita a competência tributária. Em outras palavras, a criação dos tributos é feita pelo legislador ordinário e não pelo legislador constitucional e não pelo poder constituinte. A criação é feita mediante, em regra, lei ordinária, salvo imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais da União, contribuições da Seguridade Social residuais da União, que é por meio de lei complementar. Ok? Vamos então falar um pouco da Constituição Federal. Veja que a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, é a norma das normas brasileiras. É o fundamento de validade de todas as demais normas que integram o nosso ordenamento jurídico, sendo considerado um complexo de normas inteiramente relacionadas, todas voltadas para garantir a finalidade que firmou o poder constituinte. Então veja, o poder constituinte originário firmou algumas convicções. E essas convicções, em regra, não podem ser alteradas, salvo pelo poder constituinte derivado. E esse poder constituinte derivado atua mediante emenda à Constituição. Mas existem aí as cláusulas pétreas. Por isso, se fala que a nossa Constituição ela é rígida. Então, o artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1, 2, 3 e 4, são limites ao poder de emendar a Constituição, limites ao poder constituinte derivado. Então, não pode existir nenhuma emenda à Constituição tendente a abolir separação de poderes, forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais e voto direto, secreto, universal e periódico. Então perceba, meu querido, que no direito tributário aí importa principalmente a forma federativa de Estado e os direitos e garantias individuais. Por exemplo, o Supremo já decidiu que não pode uma emenda à Constituição retirar do nosso ordenamento o princípio da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. Por quê? Porque são direitos e garantias individuais do contribuinte. Assim como não pode uma emenda à Constituição alterar e retirar a imunidade tributária recíproca.
A imunidade tributária recíproca, ela decorre do princípio federativo, da forma federativa de Estado. Sendo assim, a imunidade recíproca é uma imunidade considerada como cláusula pétrea. Então veja, porque decorre da forma federativa de Estado, então não pode ser alterada por meio de emenda à Constituição. Então anterioridade anual, anterioridade nonagesimal e imunidade tributária recíproca não podem nem ser alteradas por meio de emenda à Constituição. Dito isso, falamos agora de duas características fundamentais da Constituição Federal. A hierarquia superior, né, decorrente aí da sua rigidez, e sua consequente localização no topo do sistema normativo. Se formos pegar a pirâmide kelseniana, né, a Constituição Federal está no topo da pirâmide normativa. Ela está no ápice, enquanto as demais normas estão abaixo. Né? Uma lei complementar, uma lei ordinária, uma medida provisória, um decreto, uma portaria, uma lei delegada, uma resolução do Senado Federal, nenhuma dessas espécies normativas podem desobedecer à Constituição Federal, porque a Constituição Federal tem hierarquia jurídica superior a estas normas. Por isso ela se localiza no topo do sistema normativo. Sempre lembrando que a Constituição não cria ou institui tributos, ela apenas delineia ou delimita a competência tributária. Vejamos a seguinte questão da Fundação Universa, para advogado aí da Companhia Energética de Brasília. Os impostos são criados pela Constituição Federal, tendo os entes tributantes competência para estabelecer as hipóteses de incidência. Falso! Falso! Os impostos não são criados pela Constituição Federal. Ok? A competência, ela tem fundamento constitucional, mas não cria tributo, não cria imposto. Quem cria é o legislador ordinário. Outra questão aí, da ESAF, auditor fiscal. A Constituição Federal, além de conter normas instituidoras de tributos, igualmente contempla em seus dispositivos regras voltadas à discriminação das competências tributárias, a fim de que os entes políticos possam criar seus tributos dentro das suas respectivas esferas de atribuições. Qual é o erro aí? O erro contido nessa alternativa é a segunda frase. O resto está tudo certo. O erro, ela foi considerada falsa no nosso gabarito oficial, por quê? E é falsa mesmo, porque ela diz que a Constituição contém normas instituidoras de tributos. As normas instituidoras de tributos, que são as regras matrizes de incidência tributária, são pelo legislador ordinário, não é a Constituição. A Constituição não cria tributos. Por isso, esta alternativa é falsa, exatamente por causa dessa segunda frase aí, entre vírgula, ao falar que contém normas instituidoras de tributos. A Constituição não contempla isso. Essas normas são pela lei ordinária, como você vai ver em regra. Às vezes, por lei complementar, no imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições da Seguridade Social residuais. Beleza? Um ponto aqui fundamental que você deve prestar atenção, que foi discutido recentemente no Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que o Estado é um animal. O Estado é um animal no sentido de querer arrecadar cada vez mais tributos, né? Principalmente o Estado brasileiro. Então, muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal declara determinada norma inconstitucional. E aí o Congresso Nacional, não satisfeito, vai e altera a Constituição, falando exatamente o contrário do que o Supremo Tribunal Federal disse. Exemplo. Era previsto na Constituição a COFINS. Ainda é, mas era previsto tendo como hipótese o faturamento, antes da emenda 20 de 98. O Supremo, então, entendeu, numa interpretação correta, que a COFINS não poderia incidir sobre a receita, apenas sobre o faturamento. O legislador constituinte, não satisfeito com isso,
foi e alterou a Constituição, através da Emenda 20 de 1998. E diz agora que pode incidir sobre a receita ou faturamento, segundo o artigo 195 da Constituição Federal. E aí, o que acontece? Essa norma constitucional, né, essa emenda que alterou a Constituição, ela convalida uma norma anterior declarada inconstitucional? Ou seja, a emenda veio, a emenda 2098. Essa emenda pode retroagir para atingir situações do passado, situações pretéritas? A resposta é não. O Supremo Tribunal Federal entendeu que uma emenda à Constituição não pode convalidar uma norma inconstitucional. Então, não adota a tese da constitucionalidade superveniente. Ou seja, quando a Constituição fala que agora é sobre receita ou faturamento, é só a partir daí para frente. Não pode retroagir para atingir situações passadas. E foi exatamente isso que o Supremo disse. Veja, quanto ao entendimento de a lei originariamente inconstitucional ter sido convalidada pela Emenda 20, tal conclusão contraria a jurisprudência pacificada do plenário. A tese da constitucionalidade superveniente conflita com a ordem natural das coisas. Descabe também a partir para o que seria uma espécie de repristinação, ou seja, você convalidar uma norma que era anteriormente não aplicada, que é a constitucionalização do diploma, que ao nascer mostrou-se em conflito com a Constituição Federal. A hierarquia das fontes legais, ou seja, a Constituição no topo, a rigidez da Carta, a revelá-la a documento supremo, conduz à necessidade de as leis hierarquicamente inferiores observarem-na, sob pena de transmudá-la com nefasta inversão de valores. Ou bem a lei surge no cenário jurídico em harmonia com a Constituição Federal, ou com ela conflita. E aí a figura se irrita, ou seja, a figura-se inútil, não sendo possível o aproveitamento, considerando o texto constitucional posterior e que, portanto, à época não existia. O que é que o Supremo está dizendo aí? Não pode uma emenda à Constituição convalidar uma norma inconstitucional. Não pode uma emenda à Constituição superveniente convalidar uma situação anterior. Então, a emenda 20 de 98, ao falar que há também a possibilidade da incidência da COFINS sobre a receita, ela vale daí para frente, não pode retroagir. Então diz o Supremo, a constitucionalidade certa do diploma legal deve se fazer presente de acordo com a ordem jurídica em vigor da jurisprudência, não cabendo reverter a ordem natural das coisas. Não pode uma emenda à Constituição convalidar uma norma anterior constitucional, né? O Supremo não aceita a tese da constitucionalização superveniente. E aí isso foi cobrado no concurso de promotor de justiça do Rio de Janeiro, numa prova discursiva. Pergunta: norma que institui a cobrança de tributo municipal sem matriz na Constituição Federal pode ser alvo de emenda à Constituição posterior que autorize a sua cobrança? Veja que, como o Supremo não aceita a tese da constitucionalidade superveniente, se surgisse esse tributo municipal sem base na Constituição no ano de 2012, mas sem base na Constituição, ele não poderia ser instituído. Então veja, por quê? Porque se surge uma emenda em 2014 falando que ele pode ser instituído, ele só vai valer dali para frente. Não vai convalidar uma situação pretérita, não vai convalidar uma situação de inconstitucionalidade. Então não é possível uma emenda à Constituição convalidar uma norma infraconstitucional, inconstitucional anterior. Então o Supremo Tribunal Federal não aceita a tese da constitucionalização superveniente. Isto é, em outras palavras, ou seja, uma emenda à Constituição não vai poder convalidar uma norma inconstitucional do passado. Ok? Um forte abraço.